Arco. Nosso tema de hoje é a introdução à bioenergética e alguns conceitos aí que a gente pretende trabalhar nesse encontro. Acho que é legal você ter algumas imagens, você pode printar para ter mais ou menos a orientação, ou tentar a cada aula manter essa estrutura, né? A divulgação do tema e dos conceitos relacionados à aula. Bom, então vamos lá. O que é a molécula de ATP? Né? Que história é essa do ATP? O ATP é uma abreviação para adenosina trifosfato. É um composto orgânico. Esse composto orgânico ele tem 3 partes constituintes importantes. A região central dele é um açúcar de 5 carbonos, portanto é uma pentose. Essa pentose é a ribose. Ligado a essa ribose, ligado ao carbono 1 da ribose, aparece uma base nitrogenada do grupo das bases púricas ou purinas, chamada de adenina. A ribose com a adenina forma o que a gente chama de adenosina. Isso é um nucleosídeo, né? É a pentose mais uma base nitrogenada. A esse nucleosídeo soma-se fosfato. São 3 grupamentos de fosfatos, um fosfato ligado ao carbono 5 da ribose, um segundo fosfato ligado ao primeiro fosfato e um terceiro fosfato ligado ao segundo fosfato. A gente poderia então representar a molécula. Ela apresenta uma ribose, que é um açúcar de 5 carbonos, apresenta 2 hidroxilas ligadas aos carbonos 2 e 3, eu vou mostrar a imagem já, um átomo de oxigênio fechando a cadeia, o 5º carbono, e ligado ao carbono 1, uma base nitrogenada, é uma base de 2 anéis, é uma base maiorzinha, a gente chama essas bases de purinas. Ligado ao carbono 5 aparece um fosfato, ligado ao primeiro fosfato um segundo fosfato, ligado ao segundo fosfato um terceiro fosfato, e essas ligações são ligações de alta energia. Então, a molécula pode ser representada assim. Então, veja só, aqui é a estrutura da ribose, com 5 fosfatos, com 5 carbonos, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 aqui na pontinha. Ligado ao carbono 1 aparece uma adenina, que é uma base nitrogenada, nos vértices aqui há carbonos e nitrogênios. E ligado ao carbono 5, um fosfato, ligado a esse fosfato um segundo, ligado a esse um terceiro fosfato, por ligações altamente energéticas. Se você considerar apenas a adenina mais a ribose, isso aqui é chamado de adenosina, é um nucleosídeo, não é um nucleotídeo porque não tem os fosfatos. Agora, colocando os fosfatos, esse então é um nucleotídeo, ele é trifosfatado porque tem 3 fosfatos aí. Onde é que está a energia na molécula de ATP? A energia na molécula de ATP está entre os fosfatos. Por que tem tanta energia aí, tanta energia potencial aí? Os fosfatos, por serem grupamentos negativos, eles têm grande repulsão uns pelos outros. Para unir um fosfato ao outro, tem que se colocar muita energia. Então, isso aqui me lembra uma arma de brinquedo com 2 estágios de gatilho. São os 2 fosfatos ligados aqui, presos por enlaces altamente energéticos. Essa, então, é a molécula de ATP, ela é a molécula que é utilizada para a realização dos trabalhos celulares. Como é que é essa história do ATP ser usado, né? O ATP ele pode ser hidrolisado. O ATP, ao ser hidrolisado, rompe-se a ligação entre fosfatos. Então, a gente vai fazer de novo a molécula de ATP, a ribose com as 2 hidroxilas, a adenina, que é uma base nitrogenada. Repara que o ATP é um nucleotídeo, tá? Ele é um nucleotídeo, ele participa da formação de que ácido nucleico? Se ele tem ribose, qual deve ser o ácido nucleico que ele constitui? O DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, ou o RNA, que é o ácido ribonucleico? Claro que é o RNA. Ele tem ribose, então ele é constituinte do RNA. Se ele tivesse desoxirribose, ele seria um nucleotídeo formador do DNA. Então, repara, já apareceram questões de prova relacionando nucleotídeos
tanto a função informacional, que os nucleotídeos formam moléculas de ácidos nucleicos, isso tem a ver com informação genética nas células, como também o nucleotídeo tem também uma função energética. Está aqui o caso do ATP, que é um nucleotídeo com função energética. Há um outro similar a ele, chamado de GTP, que ao invés de ter uma adenina, tem uma guanina, e o GTP também tem essa função energética. Ele aparece como um intermediário na produção de ATP durante o ciclo de Krebs. Eu vou colocar aqui então o ATP. Se é o ATP, eu vou fazer 3 fosfatos e fiz aqui de novo uma molécula de ATP para a gente imaginar como é que o ciclo vai funcionar. Está aqui a molécula de ATP. O que a gente vai fazer? A gente vai hidrolisar essa ligação entre o terceiro e o segundo fosfato. Qual vai ser o resultado disso? Para fazer a hidrólise, a gente vai precisar de água. O que significa hidrólise? É o rompimento de uma ligação química e o reagente necessário a esse rompimento é a água. Então a gente está fazendo aqui uma reação química de hidrólise. O que a hidrólise do ATP vai gerar? Ela vai romper aquela ligação entre o segundo e o terceiro fosfato. Isso vai libertar energia, porque essa hidrólise ela é fortemente exotérmica. São cerca de 8 quilocalorias por mol. Cada mol de ATP ao ser hidrolisado liberta o equivalente a 8 quilocalorias. Quando a hidrólise acontece, aquele terceiro fosfato se desprende, ele se solta. Então repara, acontecendo a hidrólise do ATP, energia está sendo liberada, um fosfato é liberado, então esse fosfato vai sair. Se isso aqui era uma molécula de ATP, de adenosina trifosfato, vai resultar uma molécula de ADP, que é adenosina difosfato. A ribose não é alterada, ela mantém a estrutura dela. A adenina é mantida, não há alteração, mas agora, ao invés de 3 fosfatos, haverá apenas 2 fosfatos. As hidroxilas da ribose estão aqui, 2 fosfatos aqui unidos. Então, essa molécula aqui de cima era o ATP. E essa molécula que resultou aqui embaixo é o ADP, que significa adenosina difosfato. Então, está aqui a hidrólise do ATP, gerou uma molécula de ADP, são apenas 2 fosfatos agora, o terceiro fosfato saiu, houve liberação de energia, era uma energia química potencial, ela está sendo liberada, e resultou na formação do ADP, que é a adenosina difosfato. O que a célula faz com ADP? O que te parece melhor? Jogar o ADP fora, descartá-lo, ou utilizar o ADP para regenerar o ATP? Esse é o processo que a célula vai fazer. O ADP não é descartado, esse fosfato vai ser unido novamente ao segundo fosfato, regenerando a molécula de ATP. Para isso, o que vai ser necessário? Se aqui a gente acrescentou água fazendo hidrólise, o processo de regeneração vai acrescentar água ou vai originar água? Se aqui houve liberação de energia, para regenerar, vamos liberar energia ou vamos adicionar energia? Aqui houve liberação de fosfato. E agora, vamos liberar fosfato de novo ou vamos adicionar fosfato? Você já deve ter concluído que para o ADP ser convertido de novo em ATP, o processo vai gerar água, é uma síntese por desidratação, enquanto a hidrólise consome água, a regeneração produz água. Regenerar o ATP é adicionar fosfato, então esse processo vai ser chamado de fosforilação. E para ele acontecer, vai haver necessidade do acréscimo de energia, então vamos precisar de uma fonte de energia que viabilize esse processo. E agora você tem o ciclo do ATP. Repara, voltando, o ATP ao ser hidrolisado, ele vai gerar ADP e libertou energia. Para ele ser regenerado, o processo é a fosforilação,
requer uma fonte de energia, vai haver produção de água e um fosfato vai ter que ser adicionado para somar aqueles dois fosfatos que o ADP tinha. Isso é cíclico. Fred, quantas vezes troço acontece? Como é que é isso no dia a dia? Né? Para você ter uma ideia, nosso organismo dispõe de 4 gramas de ATP. Se você contar teu corpo inteiro, você tem 4 gramas de ATP. Agora, esses 4 gramas de ATP, o que é uma merrequinha, fazem o trabalho de 40 mil gramas de ATP. Como é que 4 gramas de ATP fazem um trabalho de 40 mil gramas? Como pode? Ora, cada molécula de ATP, fiz o cálculo rapidamente, é hidrolisada e regenerada em média 10 mil vezes por dia. Então, bastam 4 gramas de ATP e você consegue ter o efeito de 40 mil gramas de ATP diariamente no seu organismo. A pergunta para a gente agora é a seguinte: essa energia que foi liberada na hidrólise do ATP, ela vai ser usada para quê? Para que a gente precisa disso? A energia liberada pela hidrólise do ATP, ela vai ser utilizada na realização do que a gente chama de trabalhos celulares. São processos que demandam energia. Para nossa sorte, são só 3 trabalhos. Então, assim, não é tão difícil gravar isso. Então, quais são os trabalhos que uma célula realiza? São os processos que demandam energia. Será que você já consegue ir pensando aí? Os trabalhos celulares são 3. Um deles, muito importante, é o transporte ativo. O transporte ativo é o que viabiliza a manutenção dos potenciais eletroquímicos de membrana relacionados aos impulsos nervosos, à contração muscular, né? A bomba de sódio e potássio funcionando intensamente nas suas células, né? Gastando energia para bombear sódio para fora, potássio para dentro. Então, o transporte ativo ele está acontecendo permanentemente no seu organismo e está relacionado à tua fisiologia. Outro processo que gasta energia são as sínteses. É produzir coisas na célula. Por exemplo, adicionar aminoácidos para fazer uma proteína, gasta ATP. Vou produzir uma molécula maior a partir de moléculas menores, isso gasta ATP. Os processos endotérmicos nas nossas células são processos de construção de moléculas maiores a partir de moléculas menores. Esses processos são anabólicos, são endotérmicos, eles requerem energia e a energia que é utilizada nesse processo é dada por quem? Pelo ATP. E ainda, terceiro trabalho celular é o trabalho relacionado à movimentação de proteínas. Proteínas se movimentando. Movimento proteico. Que história é essa de proteínas se movimentando? São os filamentos de actina e miosina deslizando durante o trabalho da contração muscular. Esse é movimento. São os microtúbulos servindo de base para deslocamento de proteínas motoras com gasto de ATP. Esses movimentos de proteína, eles requerem energia. Então, repara, a energia liberada pelo ATP, ela é consumida em trabalhos celulares. E quais são os trabalhos celulares? O transporte ativo, as sínteses e o movimento proteico nas células. Muito bem. Agora que a gente já sabe para que serve o ATP, é fundamental que a gente investigue como o ATP é regenerado